Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de Fundamentos de Conversão Eletromecânica de Energia. Na aula anterior falamos do processo de comutação do gerador de corrente contínua, operando em vazio. Nesta aula falaremos da curva de magnetização e o gerador CC com carga. Bora para a aula! Este é o perfil do gerador de corrente contínua. Veja, nele chegamos no circuito elétrico equivalente. Vou colocá-lo aqui do lado. Até a aula anterior, o que vimos então? Primeiro, preciso de produzir o campo magnético. Vou aplicar uma tensão na minha bobina de campo, que está no estator da máquina. Essa tensão é a tensão VF. Essa tensão na bobina vai fazer circular uma corrente. Veja, passa por trás e vai passar aqui pela frente. E essa corrente que a gente chama de IF, que é a corrente de campo da máquina. Chamar esse borne de acesso aqui de borne C e esse borne de acesso ali de borne D. Essa corrente dá a volta e ela sai no borne D da máquina. Quando eu aplico tensão corrente circulando, produz o campo magnético. O campo magnético, pela regra da mão direita, ele vai dar nesse sentido. Ok? Isso é o meu circuito de campo da máquina. Nós modelamos esse circuito da seguinte forma. Veja, é a mesma situação. Eu aplico uma tensão contínua, VF. Circula por sobre a bobina a corrente IF. Essa corrente passando pela bobina produz o meu campo magnético, Φ, que nós representamos por Φ. Lembrando que a resistência da bobina definimos por RF, resistência de campo. A bobina, em corrente contínua, ela é um curto-circuito, mas representamos aqui apenas por NF. Essa foi a definição da minha bobina de campo. Agora, o que fizemos? Acionamos o rotor com velocidade constante. Vamos chamar aqui a velocidade angular de ômega. Velocidade constante. Quando acionamos com velocidade constante, veja, eu vou em azul é a minha bobina de armadura, a bobina que está no rotor da máquina. Nós estudamos ali, tem os condutores da bobina. Vou colocar condutor em movimento na presença do campo. Da regra da mão direita, condutor girando no sentido horário. Aqui é a minha velocidade escalar, neste sentido. Condutor girando horário, fluxo para direita. Vou induzir na escova, vou chamar aqui de escova B, uma tensão com a tensão, veja, velocidade, sentido horário, campo para direita. O dedão entrando para dentro da tela, polo negativo. Do lado de cá vai ser induzida uma tensão com velocidade, escova A, velocidade, sentido horário, campo para direita, tensão, dedão saindo da tela, polo positivo. Essa tensão definimos como EA, tensão de armadura. Veja, tudo isso aqui é válido para o meu circuito. Então vamos lá, vou acionar o rotor com velocidade ômega, constante. Quando aciono velocidade constante, vai ser induzida uma tensão, EA. Lembrando que essa tensão ela é retificada pelo comutador da máquina, ou seja, nesses segmentos de anel coletor.
onde o EA é igual a Kφ. A minha bobina do rotor da máquina, nós representamos pela resistência interna dela, RA. A minha máquina, ela está operando por enquanto sem carga. Mas vamos definir já, ela vai ter uma tensão terminal quando circular uma corrente. Então vamos definir aqui VT, tensão terminal. Ok? Este foi o estudo nosso da aula anterior. Vamos fazer agora a que a gente chama de curva de magnetização, que é justamente a interligação entre esses dois circuitos. Veja, esse circuito está separado deste circuito, acoplado apenas pelo magnetismo. Essa máquina nós chamamos de gerador CC independente. Vamos lá. Vamos entender a ideia da curva de magnetização. Eu vou traçar a tensão induzida no rotor da máquina pela corrente de campo, que está lá na bobina de campo da máquina, que está no estator da máquina. Eu vou supor um gerador de corrente contínua, nunca usado, acionado com velocidade constante. E tensão aplicada, tensão de campo zero. Se a tensão de campo minha é 0 volts, não vai ter corrente circulando pela bobina, então vai ser 0 ampere. Se não tem corrente circulando, o meu fluxo magnético no interior da máquina é igual a zero. Vou colocar aqui o perfil da máquina simplificado. Vamos tentar entender a situação. Eu vou primeiro supor a máquina, eu não apliquei tensão, não está circulando corrente, então eu não tenho campo magnético. Vou simplesmente acioná-la, vou entrar com energia mecânica e vou colocar movimento na máquina. Então vou acionar com velocidade ômega constante. Nós vimos que a tensão no rotor induzida é dada por o EA é Kφ ômega. Se meu fluxo é zero, por mais que eu tenha velocidade, a minha tensão induzida é zero. Ok? Com a máquina acionada, eu vou aplicar uma tensão na máquina. Uma tensão CC no campo. VF. E vou aumentando essa tensão devagar. Então, quando eu aplicar essa tensão, vai circular IF pela máquina, vai circular IF. Com a corrente, vai produzir o campo magnético. Se produzir o campo magnético, o meu EA, que é a minha tensão induzida no rotor da máquina, vai começar a aumentar. Então, qual é a situação que eu tenho? Ou seja, eu vou aumentando o VF, vai aumentando o IF, o fluxo vai aumentando. Então, minha tensão induzida no rotor da máquina vai aumentando. Porém, existe uma situação que eu vou aumentando o VF, a corrente na bobina vai aumentando e vai induzindo o meu fluxo magnético. Vai chegar uma hora que, por mais que eu aumente a minha corrente, o meu fluxo, o meu material de ferro, ele vai começar a saturar. Ou seja, ele vai chegar na sua magnetização máxima.
É como se todos os dipolos magnéticos no interior do material de ferro tivessem orientados para a mesma direção. Nesse momento, por mais que eu aumente IF, o campo para de aumentar, ou seja, ele estabiliza. Então, o que acontece na tensão induzida? Vai chegar uma hora que meu fluxo para de aumentar. Quando ele para de aumentar, a minha tensão induzida para de aumentar. Vamos observar isso aqui no gráfico, num gráfico simples de EA por IF. Veja, quando eu aciono a máquina com tensão VF0, IF é zero, fluxo é zero, ou seja, meu EA é zero. Eu vou aumentando a tensão, aumenta IF, aumenta o fluxo e aumenta a tensão. Então, vou ter um gráfico mais ou menos com esse perfil. Aumento IF, aumenta EA. IF, EA vai começar a saturar a máquina vai saturando, 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 até que chega no máximo ali de saturação. Ela ficou totalmente magnetizada. Existe também o limite de IF. Ou seja, existe uma corrente máxima que a minha bobina de campo aguenta. Normalmente, a máquina ela é projetada para ter um IF suficiente que atinja a saturação da máquina. Por que eu quero que atinja a saturação? Na verdade, eu quero magnetizar ali o meu material ferro magnético no seu máximo. Eu quero aproveitar o máximo da máquina. Vou chamar esse F máximo aqui de IF nominal, que é normalmente a corrente que a bobina de campo aceita. Agora, vamos supor a seguinte situação. Cheguei lá no meu IF máximo, a máquina saturou e eu vou reduzir o meu VF. O que acontece em primeiro ponto? Se VF diminui, então IF diminui. Se IF diminui, meu fluxo diminui. Por consequência, é a tensão interna gerada no rotor diminui. Porém, sabemos que da característica do material de ferro que existe uma inércia, entre aspas, dos dipolos magnéticos. A máquina, o material de ferro ele demora mais para desmagnetizar. Então, enquanto a minha corrente vai descendo a uma certa velocidade, meu fluxo ele não acompanha a mesma velocidade de queda. Então, ele vai descer mais lentamente. O mesmo vai acontecer com a minha tensão. Então, o retorno fica parecido como? Veja, eu tenho a curva ascendente e a curva descendente. Neste ponto, a gente observa que quando a minha corrente IF é igual a zero, eu tenho, muito importante, desde que a máquina esteja girando. Veja, se o rotor estiver parado, tensão é K, Φ, ômega. Ômega zero, tensão zero. Enquanto a máquina está girando e se eu tiver fluxo, eu consigo a tensão. Isso é muito importante. Então, enquanto a máquina está girando, mesmo com a corrente zero, eu tenho aqui, minha que a gente chama de tensão residual. Ou seja, eu estou acionando a máquina com uma certa velocidade constante, mesmo com IF zero, eu tenho uma tensão residual. Ou seja, eu tenho uma tensão residual
para Kφ residual ômega. Importante destacar, o fluxo residual ele não é perdido facilmente. As máquinas são feitas com material de ferro magnético de boa qualidade. Então acaba que mesmo a máquina ficando desligada por muito tempo, sem uso, eu ainda observo ali um fluxo residual. Supondo uma situação muito simplória, se está numa máquina de corrente contínua, eu vou lá e com a mão mesmo giro o eixo da máquina, sem aplicar tensão nenhuma, sem nada, e meço a tensão no rotor da máquina, eu vou ver que eu tenho uma tensão residual. Vai ser muito pequenininha, porque eu estou girando com a mão, a minha velocidade é muito baixa e o meu fluxo residual também é baixo. Então acaba que eu tenho um EA residual pequeno. No nosso laboratório, nós temos máquinas que geram até 220 volts. Nessa máquina, quando eu coloco ela na velocidade nominal, a tensão residual dela que aparece, sem aplicar tensão nenhuma na máquina, somente girando o eixo da máquina com velocidade, no caso das máquinas do laboratório, de 1800 RPM, chega a ter uma tensão de 15 volts. É uma tensão considerável. E essa tensão residual, mais para frente, vai ser muito importante. Então vamos colocar aqui a curva de magnetização final. Essa é a curva de magnetização da máquina. Normalmente, em ensaios de laboratório, um dos primeiros ensaios é exatamente levantar a curva de magnetização da máquina, porque ele vai me dar a relação da corrente que está lá no campo, lá no estator, com a tensão que está induzida no rotor da máquina. A partir de agora, nós vamos ver, eu vou colocar carga elétrica na máquina. Quando eu coloco carga elétrica, vamos ver que vai existir um outro campo magnético. Então vamos fazer a seguinte situação agora. Até então a gente viu a máquina operando em vazio, sem carga. Tá? Eu apliquei tensão, produzi o campo magnético da máquina, girei o rotor, tem uma tensão induzida. Opa, vou colocar agora uma carga naquela minha tensão induzida. O acesso é pelas escovas, então eu tenho os bornes ali da máquina. E vou colocar ali uma lâmpada, por exemplo. Quando colocar uma lâmpada, vai circular uma corrente. E essa corrente vai passar por onde? Pelo rotor da máquina. Vamos observar isso aqui no perfil da máquina. Essa corrente a gente chama de corrente de armadura, IA. Vamos colocar o perfil simplificado da máquina aqui. Então, para a máquina funcionar, eu vou aplicar aqui a minha tensão de campo. Aplicando a tensão de campo, vai circular uma corrente IF de campo e vai produzir o meu campo principal da máquina. Vou colocar ele aqui nesse sentido. Sentido dado pela regra da mão direita. Φ. Vou acionar o rotor da máquina com velocidade ômega constante. Quando eu aciono a máquina com velocidade constante, eu tenho uma tensão induzida. Tensão essa é a Kφ ômega. E aí, pelas escovas, nós observamos aqui que pela regra da mão direita, minha tensão terá polo positivo e polo negativo deste lado. Lembrando, vamos usar aí a regra da mão direita. A partir de então, é importante a gente lembrar um ponto que nós vimos lá atrás. Enquanto o condutor estiver entre o rotor e o estator, em todos estes pontos, nós vamos ter uma tensão induzida. Quando o condutor chega neste ponto aqui, que é entre as sapatas, bem neste ponto e neste ponto aqui, a tensão induzida é zero. Por quê? Porque a velocidade está
alinhada com o campo neste ponto. Do produto vetorial, a tensão induzida vai ser zero. Voltando nestes pontos, tereis sempre a tensão induzida no valor máximo. Foi o que a gente estudou ali atrás. Vale a pena lembrar de como é induzida a tensão. Entre as sapatas polares, onde a tensão induzida é zero, nós chamamos de plano magnético neutro. Ainda sem carga, observe que o caminho do fluxo dentro do rotor da máquina, ele faz um ângulo reto com o plano magnético neutro. Ou seja, o plano magnético neutro está perpendicular ao caminho do fluxo. Vamos supor agora a conexão de uma carga elétrica. Eu tenho a minha bobina de campo principal que produziu o campo principal da máquina. Lembrando que esse é um campo muito forte. Eu tenho ou muitas espiras ou uma corrente elevada, faz com que eu produza um campo muito forte. E ainda, com o rotor girando, eu vou ter uma tensão induzida nas escovas. Lembrando lá da regra da mão direita, nessa escova será uma tensão induzida com polo positivo neste sentido. A tensão saindo de dentro da tela. Nessa escova, pela regra da mão direita, vai ser induzida uma tensão com polo negativo. Suponha agora a conexão de uma carga elétrica. Essa carga ela vai ser conectada nas escovas. Vou chamá-la de RL. Do polo positivo vai sair uma corrente que vai passar pela carga e voltar para a armadura da máquina. Então, vou colocar o sentido da corrente. A corrente IA é corrente de armadura, que é a corrente do rotor da máquina. Veja, essa corrente nesse sentido atravessa a escova, vai passar pelo meu anel coletor e entrar para dentro da tela. Vai dar a volta lá por trás e vai sair por este ponto e retornar a carga. Até aí seria o funcionamento natural. Porém, temos que lembrar de um detalhe da lei de Ampère. Corrente IA num condutor gera um campo magnético. Antes eu não tinha corrente na armadura da máquina. Agora eu tenho uma corrente. Essa corrente vai induzir um fluxo magnético. Da regra da mão direita, eu teria um fluxo nesse sentido aqui. Deste outro lado, eu teria um fluxo nesse sentido. Veja, este fluxo aqui foi quando eu conectei uma carga, circulou uma corrente na armadura. Eu vou defini-lo como fluxo de reação de armadura. Para simplificar as análises, vamos considerar apenas os fluxos magnéticos. Temos o nosso campo principal e, de acordo com a figura anterior, temos também agora o nosso fluxo de reação de armadura. Ok? Lembrando de um detalhe importante. O plano magnético neutro, onde a tensão induzida na máquina é zero, ficaria nessa posição. Veja, o plano magnético neutro ele faz 90 graus com o sentido do fluxo principal. 90 graus com sentido do fluxo principal. Lembrando que a máquina está girando aqui no sentido horário. Agora, o que ocorre quando surgiu o fluxo de reação de armadura?
Veja o seguinte, na parte de baixo aqui do estator, que o campo principal ele vai de encontro com o meu campo de reação de armadura. Por se tratar de fluxo e de campo magnético, quando ocorrer isso, haverá um desvio do campo principal. Nessa parte de cima do estator da máquina, do material de ferro, nesta região, observe que é exatamente o contrário. O campo principal está no mesmo sentido do campo de reação de armadura. Ou seja, o campo de reação de armadura vai facilitar, vai atrair meu campo principal para a parte de cima do meu material ferromagnético do estator. Ou seja, a parte de baixo desvia o campo principal e a parte de cima atrai. Quando o fluxo entrar no rotor da máquina, observe agora este posicionamento. Aqui, o campo principal vai de encontro com o campo de reação de armadura. Na parte de baixo, veja, o campo de reação de armadura facilita a passagem do campo principal, vai atrair o campo principal, eles estão alinhados. Ou seja, dentro do rotor da máquina, como ficaria de uma maneira simplificada o caminho do campo principal? O que ocorreu? Veja, uma primeira situação que podemos observar. Vamos dividir aqui o estator em duas partes, uma parte de cima e na parte de baixo. Do nosso lado esquerdo, na parte de baixo do estator, veja que eu desmagnetizei essa região, certo? Meu campo, ele desviou. Essa parte ficou desmagnetizada. Houve um enfraquecimento de fluxo. Veja que ocorre o mesmo na parte direita do meu estator, essa parte superior, ou seja, meu fluxo foi desviado e houve um enfraquecimento de fluxo. Ocorre que, agora, do lado esquerdo e na parte superior, veja, o meu fluxo ele foi todo para a parte superior. Houve um fortalecimento de fluxo. Na parte direita inferior, um fortalecimento de fluxo. Ocorre que é importante entender essa situação. A máquina, ela é projetada, a bobina de campo, para trabalhar com seu valor máximo de corrente. Por quê? Porque quanto maior a corrente de campo, maior é o fluxo magnético. Porém, existe a saturação da máquina. Então, quando nós fazemos o projeto da máquina, ela trabalha próximo à sua região de saturação. Ou seja, eu não consigo mais fortalecer o fluxo. Eu consigo desmagnetizar com esse desvio, mas o fluxo ele não é fortalecido de forma suficiente. Ou seja, o enfraquecimento de fluxo é maior do que o fortalecimento de fluxo. É um primeiro problema. Ou seja, toda vez que eu coloco carga elétrica na máquina, há um enfraquecimento de fluxo. Veja, se há enfraquecimento de fluxo, a tensão induzida ela é K, Φ, ômega. Mesmo mantendo a velocidade constante, como o meu fluxo principal cai, a tensão ela cai bastante. Então, vou colocar esse detalhe aqui. Veja então que a minha tensão induzida ela diminui. Vamos analisar agora um segundo problema ocasionado quando colocamos a carga. Qual outro problema a corrente circulando na armadura e o seu fluxo de reação de armadura pode causar na máquina? Veja que o primeiro foi o enfraquecimento de fluxo.
Observe essa nossa situação agora olhando o rotor. Veja como ficou o caminho principal do campo principal da máquina, o caminho do fluxo. Houve um desvio. Lembre que o plano magnético neutro é exatamente o momento em que a tensão induzida é igual a zero. Antes da carga conectada no eixo, onde estava meu plano magnético neutro? Como se dava a comutação neste momento? Antes da conexão da carga, as escovas faziam curto-circuito com os anéis coletores exatamente no momento em que o condutor ele estava no plano magnético neutro, ou seja, a velocidade tangencial alinhada com o meu fluxo principal. Nesta situação, minha tensão induzida era igual a zero. Foi isso que a gente estudou lá atrás. Porém, observe agora que, com a reação de armadura, o meu plano magnético neutro ele foi deslocado, porque o caminho do meu fluxo dentro da máquina foi deslocado. Ou seja, no momento da comutação, quando o meu condutor estiver neste ponto e estiver neste ponto, a tensão induzida vai ser diferente de zero. A tensão induzida vai ser igual a zero quando o condutor estiver neste ponto e neste ponto. Aqui, a tensão EA é igual a zero. Por quê? A velocidade vai estar escalar, vai estar alinhada com o meu campo principal da máquina. Veja então que eu não posso manter as minhas escovas nesse posicionamento. Eu mantendo as escovas nesse posicionamento, com plano magnético neutro deslocado, eu estaria fazendo curto-circuito nas escovas, com tensão diferente de zero, e ia ocasionar faiscamento. Veja, sem reação de armadura, reação de armadura. Aqui, com reação de armadura. Como que está o caminho do fluxo? Como está a velocidade escalar neste momento? Exatamente no condutor teríamos, ou seja, o produto vetorial aqui é diferente de zero. Então, a minha tensão induzida agora é diferente de zero. Aí as minhas escovas estão fazendo curto-circuito, veja, no momento que a tensão interna induzida é diferente de zero. O que ocorre com isso? Faiscamento. Nesta figura, eu destaquei o momento em que as escovas deixam o anel coletor. Quando temos carga circulando pelo rotor, ou seja, temos corrente elétrica, por se tratar de corrente contínua, eu vou ter como se abrisse uma chave nesse ponto. E aí temos as conhecidas tensões LDI/dt. O que seria isso? É a variação rápida da corrente. A corrente ela está no valor diferente de zero e de repente ela vai para zero. Como se trata de uma bobina, mesmo em corrente contínua, e no caso por ser corrente contínua, eu vou ter uma indutância rápida. E aí vai elevar consideravelmente a minha tensão neste ponto. Poderá haver aqui arco elétrico, ocasionando também faiscamento.
Isso vale tanto para as máquinas como gerador ou para a máquina como motor. Isso tudo foi ocasionado por quê? Porque tem corrente circulando pelo rotor da máquina, a partir do momento em que colocamos carga. Vamos falar aqui então das soluções. Uma primeira é as máquinas menores, elas convivem com problemas de reação de armadura. Então são máquinas de uso residencial. Uma outra solução, quando a gente começa a aumentar a potência da máquina, poderíamos propor o seguinte: o deslocamento das escovas. Qual seria? Vamos voltar na figura anterior. Veja, com reação de armadura, qual seria o caminho do meu fluxo? Eu sei que a tensão induzida diferente de zero, igual a zero faz caminho perpendicular com o meu fluxo. Então, o que eu poderia fazer para evitar? Neste momento, veja, está tendo tensão induzida diferente de zero. Eu posso deslocar as escovas. E aí, quando o meu rotor, o meu enrolamento do rotor chegasse no posicionamento perpendicular ao caminho do fluxo, a tensão induzida seria zero. Uma situação da seguinte forma. Veja que aqui agora eu tenho meu fluxo magnético fazendo caminho perpendicular ao meu plano magnético neutro com reação de armadura. Neste ponto, a tensão é induzida igual a zero e houve o deslocamento das escovas. Eu já projeto a máquina com as escovas deslocadas. Qual que é o problema disso? Veja, o deslocamento do campo magnético neutro, ele depende da corrente que está circulando pelo rotor da máquina. Quanto maior a corrente, maior o fluxo de reação de armadura e maior o deslocamento do plano magnético neutro. Quanto menor a corrente, menor o fluxo de reação de armadura e menor o deslocamento do campo magnético neutro. Ou seja, esse deslocamento depende da carga da máquina. Para uma máquina com carga constante, não teria problema. Já projeto com as escovas deslocadas. Uma outra situação é, pode-se projetar a máquina, dependendo do porte dela, com as escovas deslocadas para quando houver a carga máxima na máquina. Porque aí seria o maior problema de faiscamento. Isso pode ser para máquinas menores. Porém, máquinas maiores não podem conviver com este problema. E existe uma solução melhor. Veja agora esta configuração da máquina. Aqui o rotor, o estator, a bobina de armadura e as escovas. Vou supor exatamente toda a mesma situação anterior. O fluxo principal nesse sentido, a máquina girando no sentido
horário, a tensão induzida com polo positivo e com polo negativo. Agora, ao invés de eu conectar a carga diretamente nas escovas, eu vou conectar nesses outros dois bornes. O que ocorre? Veja, a corrente ela sai do polo positivo, vai passar por esta bobina, passa pela carga e retorna pelo polo negativo e atravessa o rotor. O que a gente tinha antes? Essa mesma corrente, veja, ela gera o campo de reação de armadura. Então vou colocá-lo aqui. Qual o sentido do fluxo de reação de armadura no interior do rotor? É neste sentido. Do lado de cá, todos os três problemas que nós tivemos ali, de deslocamento da escova, de enfraquecimento de fluxo e de tensões LD e DT, são causadas pela corrente que circula na armadura, que por sua vez produz um fluxo de reação de armadura. Se eu conseguir zerar esse fluxo de reação de armadura, eu resolveria o problema. E aí justamente que aparecem esses dois polos menores, que chamamos de interpolos. Veja, quando a corrente IA passa da lei de Ampère, ela vai produzir um fluxo do interpolo para cima. Fluxo de interpolo. Veja, a corrente nesse ponto vai produzir o fluxo de interpolo para cima. Observe, a mesma corrente que gera o fluxo de interpolo é a corrente que gera o fluxo de reação de armadura. Com essa configuração, eu consigo projetar o número de espiras do meu interpolo equivalente ao número de espiras e da sua relutância, do seu comprimento, do rotor, que estão em processo de comutação, de forma que eu consigo zerar o fluxo de reação de armadura. O meu fluxo resultante aqui vai ser a diferença desse fluxo de reação de armadura com o fluxo de interpolo. Meu fluxo resultante é zero, ou seja, eu zerei o fluxo de reação de armadura e o fluxo meu principal vai caminhar dentro da máquina no seu caminho normal, como se não houvesse o fluxo de reação de armadura. Esta solução a gente chama de interpolos. Como foi dito antes, máquinas menores nem precisam dos interpolos. Elas convivem com o problema. Porque, às vezes, devido à corrente ser baixa, a reação de armadura é muito baixa e o desvio do fluxo principal pode ser desprezado. Porém, máquinas maiores, o problema do faiscamento começa a ser preocupante e precisamos dessa solução com os interpolos. Veja que mais uma bobina aqui na máquina, ela tem uma resistência, que a gente chama de resistência de interpolo. Como ficaria aqui o circuito elétrico equivalente final da máquina? Este aqui era o meu circuito que nós havíamos estudado anteriormente. Eu aplico tensão, VF, circula corrente IF, na resistência de campo RF, pela minha bobina, produzo o fluxo principal. Eu aciono a máquina com velocidade constante, vai ser induzida uma tensão na armadura EA, dada por Kφ ômega. Com isso, eu vou colocar uma carga
nos bornes da máquina. Carga RL. Com essa tensão, vai circular uma corrente que definimos por IA, corrente de armadura. Essa corrente passa dentro do rotor da máquina, que a gente tem a resistência de armadura. Essa seria a versão do circuito com reação de armadura. Ou seja, haveria enfraquecimento do fluxo principal da máquina. Porém, vamos acrescentar aqui o nosso interpolo, a nossa resistência de interpolo. Definida por resistência de interpolo. O somatório das duas nós definimos como RA maiúsculo. Veja, corrente circulando. Na carga, qual o valor da tensão? VT é a tensão terminal. Fica então aqui montado o nosso circuito. Vamos traçar as equações aqui. Se eu fizer a equação da malha, no meu campo da máquina, tenho que VF é RF vezes F. A tensão induzida é K, Φ, ômega. Nesta malha aqui, eu tenho que VT RL vezes IL, onde IL igual a IA. IL é chamada de corrente de carga. RI, resistência de interpolo. E RA definimos direto como resistência total de armadura. Como eu posso fazer a malha também? Quanto vale a tensão terminal? VT vai ser a tensão induzida menos RA e A. Ou seja, eu tenho uma queda devido à resistência interna do rotor da máquina. Para os nossos estudos, vamos sempre analisar as máquinas sem reação de armadura, ou seja, com a presença da resistência de interpolo ou quando a reação, o fluxo de reação de armadura é muito pequeno, não interferindo no funcionamento da máquina. Termina assim a nossa aula de hoje. Numa próxima aula, vamos analisar aqui o gerador shunt.